Senhor, como queres que preparemos a Páscoa? A Quaresma é esta pergunta que os discípulos dirigiram a Jesus. A pergunta é justamente sobre a forma de preparar a Páscoa. Pois bem, para qualquer festa importante, tem o seu tempo de preparação. E quanto mais importante a festa, mais tempo leva a preparação. Na verdade, há o tempo de trabalhar e o tempo de descansar. O tempo de rir e o tempo de chorar. O tempo de caminhar e o tempo de sentar-se. Há o tempo do Advento e do Natal. E há o tempo da Quaresma. Ora, o tempo da Quaresma é o tempo do coração. Preparar a Páscoa é então preparar bem o coração. Este tempo de rejuvenescimento interior passa por cuidar e examinar o coração, as nossas intenções e vontades. Passa pela conversão e mudança do nosso interior. É um caminho de fortalecimento do coração. Este ano, não nos ocuparemos tanto com as vestes e ornamentações, mas sim em deixar que a graça de Deus entre no coração. Não deixemos que o nosso coração azede ou endureça. Vamos todos, nesse tempo favorável e santo, fazer deste tempo um percurso de formação do coração. Ao darmos início a este caminho quaresmal, unamos a nossa vida à cruz de Cristo e o nosso coração será um coração forte, será um coração pascal, um coração grande para amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Irmãos e irmãs, aqui presentes também nesta celebração, para transmiti-la e também poder darmos essa possibilidade de outros nossos irmãos e irmãs, nas suas casas, nas suas condições também, poderem celebrar connosco. Refiro de modo particular aos doentes, idosos, a todos aqueles que gostariam de estar connosco nesse santuário ou na sua igreja paroquial e por causa desta pandemia não podem fazê-lo. Iniciamos hoje o tempo da Quaresma, um tempo que nos leva a preparar e a reparar o mistério central da nossa fé, que é o mistério pascal. Um tempo propício para a interiorização e aprofundamento do coração, que implica parar e examinar a vida. Recomecemos de novo para abrirmos um caminho até ao cume do amor. Que o sinal da cruz seja o sinal permanente do amor maior, do cuidado maior para com aqueles de quem nos tornamos próximos e irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de começar com o santo jejum este tempo da Quaresma, para que no combate contra o espírito do mal sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Joel. Diz agora o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e misericordioso, pronto a desistir dos castigos que promete. Quem sabe se Ele não vai considerar e desistir deles, deixando atrás de si uma bênção para oferenda e libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, convocai a assembleia. Congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças. Saia o esposo do seu aposento e a esposa do seu tálamo. Entre o vestíbulo e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo: perdoai, Senhor, perdoai o vosso povo, e não entregueis a vossa herança à ignomia e ao escárnio das nações. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo, é Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conhecera o pecado, identificou Deus com o pecador por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça. Porque Ele diz, no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vim em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, diz Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezades, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. O teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto,
te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos nesta noite, como já vem sendo habitual, nestas celebrações que vão acontecendo nesta Basílica, excetuando os domingos, celebramos esta hora, com também esta preocupação ou esta intenção de podermos chegar mais longe e de podermos encontrar tantos peregrinos, amigos de São Bento, tantos cristãos e paroquianos também meus, já em casa, no recolhimento familiar, também podendo e dando esta oportunidade de celebrar connosco e nós com eles. Hoje iniciamos, como já foi referido no início desta celebração, iniciamos este tempo forte, este tempo santo, este tempo de preparação para a Páscoa. Sabemos que a Páscoa é a celebração do mistério central também da nossa fé. E todas as grandes festas implicam também grandes preparações. E vive-se às vezes muito mais intensamente vive-se o tempo de espera, de preparação, muito mais do que o acontecimento em si. O acontecimento às vezes passa muito rápido, mas o tempo de espera e o tempo de preparação é um tempo de esperança, é um tempo de alegria e é um tempo de antecipação também dessa alegria que vai acontecer. O tempo da Quaresma são esses 40 dias, mais ou menos, de preparação também do nosso próprio coração. E já diz o profeta Joel, na primeira leitura, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Neste tempo de quaresmal, mais do que a preocupação daquilo que pudermos ou fizermos só para sermos vistos pelos outros, o que importa é fazer a partir de dentro. Deixar que a palavra de Deus e o próprio Deus e esses acontecimentos que nos envolvem, nos interroguem e nos ajudem à conversão. Viveremos este ano uma Quaresma de uma forma diferente, como viveremos também uma Páscoa de uma forma diferente. Não quer isto dizer que este ano não haja Páscoa, terá que haver. Não quer isto dizer que este ano a Quaresma é diferente apenas no modo de a celebrarmos, mas no essencial é a mesma coisa. A Páscoa, mesmo sem esse aparato exterior, dos compassos pascais ou das grandes celebrações, não sabemos como vai ser ainda bem ou como serão essas celebrações. O importante é que aconteça a Páscoa no meu coração e que essa Páscoa, no que acontecerá no meu coração, se resplandeça e se manifesta para fora. O texto do Evangelho vem dizer-nos isso mesmo. Tudo o que fizerdes, não o façais só apenas para serdes vistos pelos outros, vos aplaudam ou reconheçam pelo sacrifício ou pelo bem que o façais. Mas fazei-o sempre sabendo que todo o bem que o fizerdes não é bem daquela caminhada que fizemos no Advento de Natal. Eu pensava nesta aplicação da caridade.
E mais do que a aplicação da caridade, pensava na caridade aplicada. A caridade não pode ser apenas uma teoria deste tempo, não pode ser apenas uma palavra batida também deste tempo, mas terá que ser uma caridade aplicada, isto é, uma caridade vivida no relacionamento com os outros e com aqueles outros que às vezes, nesses tempos tão difíceis, precisam de uma palavra, de um telefonema, de um sinal, de um gesto, ou até de uma ajuda mesmo material. Precisam da nossa atenção e não do desenrasque de cada um. Precisa esta caridade aplicada de olharmos para o outro não como alguém apenas que vive ao meu lado ou caminha ao meu lado, que é vizinho, ou que é próximo, mas olhar para o outro com esta caridade aplicada como irmão. E essa deve ser a atitude também deste tempo quaresmal, em tempo de pandemia. Olhar o outro como irmão. Vivermos esta caridade aplicada no serviço aos outros e por isso mesmo no serviço também a Deus. Vivermos essa caridade aplicada até nas renúncias que vamos fazendo, naquilo que é possível fazer, nos sacrifícios, nos jejuns e nas abstinências. Não tanto aquele jejum abstinência apenas do material ou aquele tradicional, mas esse jejum e abstinência daquilo que é essencial para que eu me converta ao outro que é Deus e aos outros que são meus irmãos. Neste tempo da Quaresma também, como nos apresenta esta imagem da caminhada, além deste tempo de jejum e abstinência, também somos convidados a fazermos deste tempo um tempo de oração, não para que o outro veja, mas porque é nesta comunhão de oração, neste caminho de oração, que eu cresço e me transformo e me deixo transformar e serei também testemunho desse crescimento, desse caminho que não quero fazer sozinho, mas com os outros, ainda que um caminho às vezes difícil, sozinho é muito mais difícil de o fazer. Também nesta caminhada, além do jejum e da abstinência, além da oração, também somos convidados a vivermos neste amor concreto, neste amor aplicado, amor também na oração. Ora, o cristão que reza, o cristão que é capaz de rezar, e em tempo quaresmal somos convidados a vivermos mais intensamente a nossa oração, ou a oração pessoal, ou essa oração também familiar, que a própria caminhada da nossa diocese e das várias dioceses também nos propõe. Caminhadas que todos os domingos ou fim de semana nos é apresentada com este ou com aquele modo, com esta ou com aquela passagem bíblica, com esta ou com aquele gesto a realizar, com este exemplo, com a palavra de Deus também que nos é proposta, com este filme ou com outras atividades, que esta caminhada da APP da caridade, aplicação da caridade, proposta para este tempo de Quaresma, Páscoa, nos é proposta. Foi partilhada por aí também, agora é só ir lá, fazer um clique e juntos e em família rezarem juntos. Juntos vamos caminhar, juntos vamos rezar, juntos vamos estar atentos aos outros para fazermos da caridade uma caridade aplicada no serviço, na atenção e no amor, ao jeito dele. Juntos assumamos a nossa cruz e ajudemos os outros a carregar a cruz também deles. A cruz, mais do que sinal da dor, é sinal do amor, desse amor de Deus por nós e de nós por todos os nossos irmãos.
Lembra-te, homem, que és pó da terra e que à terra há de voltar. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar uma nova esperança. Esta alegria e esta esperança motiva-nos a entrar na Quaresma com o desejo de viver a caridade aplicada, concreta no amor ao irmão. Dá tempo ao coração, passa por dar tempo a Deus, de nos colocarmos diante dele, de nos recolhermos um pouco com ele, pois teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Assim, na presença de Deus, descobres quem és, ou seja, se eu encontrar o meu verdadeiro eu, encontrar-me-ei a mim mesmo, e se eu encontrar o meu verdadeiro eu, também encontrarei a Deus. Estas cinzas que agora vamos receber recordam-nos quem somos. Lembra-te, homem e mulher, que és pó da terra e a terra há de voltar. Neste movimento interior caminhemos com humildade e recebamos as cinzas, e à medida que caminhamos, digamos no nosso coração: Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, e teremos assim um coração forte e misericordioso, um coração vigilante e generoso, aberto aos outros, aberto para dar e aberto para receber, que não se deixa fechar em si mesmo, nem cai nessa vertigem atual e da sociedade atual da indiferença. Oremos fervorosamente a Deus nosso Pai, para que se digne abençoar com a abundância da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre nossas cabeças, em sinal de penitência. Deus de infinita bondade, que te compadeces daquele que se humilha e perdoas aquele que se arrepende, que não desejas a morte do pecador, mas a sua conversão, ouve misericordiosamente as nossas súplicas e digna-te abençoar estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças, para que, reconhecendo que somos pó à terra havemos de voltar, alcancemos pelo fervor da observância quaresmal o perdão do pecado e uma vida nova à imagem do vosso Filho ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Lembra-te que és pó e ao pó há de voltar.
E agora, irmãos e irmãs, coloquemos diante de Deus e coloquemos-nos diante de Deus com as nossas preces, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Santa Igreja, para que neste tempo favorável da Quaresma se reconciliem uns com os outros e com Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que recebem as cinzas, para que ao recordarem a fragilidade do seu ser, abram o coração a Deus, fonte de vida, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que dizem ser discípulos de Cristo, para que se convertam e acreditem no Evangelho e em segredo deem esmola, rezem e jejuem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes e curáveis e por aqueles que mais sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que encontrem quem os socorra e alivie, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis aqui presentes e pelos ausentes, para que todos recebam a graça de seguirem a Cristo no caminho feliz da renovação pascal, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração que nesta noite vos apresentamos em nome desta Igreja. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, esse sacrifício, com o qual iniciamos solenemente a Quaresma, e fazei que pela penitência e pela caridade nos afastemos do caminho do mal, a fim de que, livres de todo o pecado, nos preparemos para celebrar fervorosamente a paixão de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando no mistério da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina.
E por isso, com os anjos e os santos, com os coros do céu, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, humildemente nós vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando de graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge, Nuno, o seu auxiliar, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Bento e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, unidade do Espírito Santo, a honra e toda a glória, agora e para sempre.
fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, como irmãos uns dos outros, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz de nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis na minha morada, mas dizeis uma palavra e eu serei salvo. Now
Oremos. Senhor, fazei que esse sacramento nos leve a praticar o verdadeiro jejum, que seja agradável a vossos olhos e sirva de remédio aos nossos males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Amém. Deus, Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da Quaresma, a autêntica conversão espiritual. Amém. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o mal, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e amigos, terminamos assim a celebração desta quarta-feira de cinzas. Mas esta celebração, mais do que terminar, é o começar de um tempo novo da Quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa. Do jeito que for e do jeito que for possível também, Páscoa e Quaresma sempre teremos que celebrar. A Quaresma como este tempo de preparação e de vivência na caridade aplicada aos outros, e nesse amor aberto, nesse coração aberto ao amor de Deus. Páscoa também nesse momento fundamental e essencial da nossa caminhada de fé. É em Cristo ressuscitado que tem sentido a vida. É em Cristo ressuscitado que encontramos sentido até para a dor e para a morte. Então que este tempo seja um tempo de preparação, de caminho juntos, para que possamos celebrar com esperança e alegria este Cristo ressuscitado e vivo no meio de nós, na mesma barca, no mesmo mar, ainda que a barca seja frágil e as ondas do mar sejam ferozes. Então, para todos vós, uma santa noite, uma boa noite. Um obrigado a todos aqueles que permitiram que esta celebração acontecesse. A música, a imagem, a concelebração com o Padre Mateus e com o sacristão, o Tó também, todos e a todos vós, olhando para esses bancos que sois lembrados, uma boa noite, uma santa Quaresma, para vivermos na alegria da ressurreição com Cristo na Páscoa.